Bom, você precisa tomar cuidado, hein? Precisa tomar cuidado porque vão tomar a sua casa a qualquer momento. Você precisa tomar cuidado porque vão fechar igrejas. Daqui a pouco vão fechar igrejas. Daqui a pouco vão roubar o seu emprego e você sabe que tem um monte de comunista aí querendo doutrinar as suas crianças. Pois é, olha só que coisa, né? Tome muito cuidado, porque essas coisas vão acontecer. Separa aí o seu café, vai. A teologia é por nossa conta. Pois bem, você deve estudar teologia com seriedade. E para fazer isso de modo acessível e no seu horário, nós temos vários cursos aqui bem baratinhos, até por R$ 7,99. Clica ali em Seja Membro e venha fazer parte com a gente. Enfim, gente, vocês já ouviram as frases que eu disse no início, certamente, né? Se o PT ganhar a eleição, vão fechar igrejas. Os comunistas estão querendo doutrinar as suas crianças e destruir as suas famílias. A comunidade LGBT quer fazer não sei o que com as famílias tradicionais e tal, né? Cuidado com essa vacina, porque estão implantando chip da besta através da vacina. É inacreditável a gente pensar que essas frases que eu falei, né, que poderiam facilmente ser de uma comédia, pastelão, elas foram ditas e são ditas até hoje por líderes políticos e por líderes religiosos, que são os maiores multiplicadores de fake news, de desinformação que nós temos no Brasil. Os grupos de WhatsApp de igrejas são lugares em que fake news como essas rolam desesperadamente. Mas isso é por acaso, tá? E quem constrói esse tipo de coisa sabe que essas frases são absurdas. E eles ficam pensando na frase mais absurda possível, justamente para que a estratégia seja bem sucedida. E qual é essa estratégia? A estratégia chamada de pânico moral. Essas pessoas sabem que a moralidade é algo assim muito cara para as pessoas, pelo menos no discurso, né? Porque tem um monte de moralista de goela que na vida real não é bem assim, mas pelo menos dizem que são assim. E aí apostam num pânico, porque pode pegar não só pessoas dessa índole, mas também pessoas de boa fé, que infelizmente caíram nas mãos de manipuladores e pessoas que desinformam a sua cabeça o tempo inteiro, né? Que compartilham fake news o tempo inteiro, que não têm uma grande capacidade educacional por causa de vários motivos e acabam porque confiam num líder religioso, num parente, seja lá quem for, acha que é verdade aquilo que é passado. Então, essas pessoas, na verdade, pensam nos absurdos mais extravagantes possíveis, que é justamente para gerar esse pânico moral nas pessoas e forçá-las a ter que fazer alguma coisa urgentemente, né? Essas frases são repetidas para transformar as pessoas em pessoas odiosas, né? Em pessoas não indiferentes, para que elas odeiem as pessoas erradas, né? E possam aderir ao plano daquelas que realmente têm o que lucrar com esse tipo de falácia, né? O pânico moral, ele cria um cenário em que a ameaça é iminente. Por exemplo, vão tomar a sua casa. Se o MST não for combatido, vão tomar a sua casa a qualquer momento. Se o partido tal de esquerda ganhar a eleição, as igrejas vão ser perseguidas, vão ser fechadas. Eu ouvia muito isso também, do tipo, daqui a pouco o casamento LGBT vai ser obrigatório e o pastor que se negar vai ser preso. Entende? Então cria esse senso de urgência, porque pode acontecer a qualquer momento. E para isso você não pode só saber, você primeiro é alarmado para você ficar, caramba, vai acontecer isso mesmo, e logo em seguida você é forçado para fazer alguma coisa.
para fazer algo, né? E aí, quando você é forçado a fazer algo, é que você cai na rede de armações dessas pessoas muito espertas que usam isso para conquistar você como massa de manobra para aquilo que elas querem. Basicamente, é isso que é o pânico moral. O pânico moral, ele se utiliza da desinformação. Desinformação, né? Eles criam uma meia-verdade, algo que tem que ter alguma conexão ali com a vida real, né? Por exemplo, a comunidade LGBT, é claro que ela não quer destruir a família de ninguém. Ela só quer que o seu modelo de família também seja respeitado, é só isso. Ela não quer forçar você a ter o modelo de família que você não quer ter, mas ela também quer ter direito a ser respeitada pelas suas escolhas, né? E aí eles pegam isso, distorcem isso, desinformam isso e já fazem um pânico dizendo que elas querem forçar as pessoas a serem assim. Uma comunidade que é pequena numericamente no Brasil, como é a comunidade LGBT, né? Os comunistas querem doutrinar as crianças. Você conhece algum comunista, para falar a verdade, né? O Brasil tem tanto comunista assim. Se já tivesse tanto comunista assim, o Brasil já seria comunista há muito tempo, porque há anos e anos que eles falam isso e até agora não houve uma revolução comunista no Brasil, né? Então, eles apostam nessa desinformação distorcida da realidade, evidentemente, e é algo que não dá tempo de você pensar, porque é algo tão chocante, tão impactante, tão alarmante, que você já fica assim atordoado com o golpe que você leva e você fica assim meio fora do contexto e tal, e isso é uma coisa irracional, ou seja, é um perigo constante. Você não para pensar, por exemplo, poxa, mas nem tem tantos LGBT assim ao ponto de querer impor isso para toda a sociedade. Não tem lobby LGBT no Congresso, como tem bancada evangélica. Como é que eles vão fazer isso, né? Nossa, se os comunistas fossem capazes de fazer isso tudo mesmo, as crianças todas já teriam se tornado adultos comunistas iguais a eles, né? Você entende? O presidente eleito vai fechar igreja. Você não para pensar que o Brasil é um país laico, o Estado não tem interferência na igreja, no centro, na mesquita, na sinagoga, seja onde for, e nem que o presidente, seja ele qual fosse, quereria fazer isso, né? Nem que ele quisesse fazer isso, ele teria recursos legais para fazer isso na prática, gente, sabe? Então, o pânico moral, ele é irracional, ele não faz sentido se você parar 5 minutos para pensar. E por isso que ele quer te deixar em pânico antes que você pare para pensar, para raciocinar, para refletir. Alguns não param em momento nenhum, por mais incrível que pareça, né? Não dá tempo para você pensar, você tem que agir rapidamente. A eleição está chegando, é nela que nós temos que nos posicionar, tal. Esse pânico moral ele também é um cerceamento da capacidade de reflexão. Essa galera aí, principalmente liderança religiosa, política, que aposta nesse pânico moral, são pessoas que subestimam a sua capacidade de pensar e de raciocinar. Elas estão, na prática, te chamando de ignorante. Elas estão apostando que você seja incapaz de parar para pensar e de refletir e de tomar uma decisão com a sua própria cabeça. Entende a seriedade disso? Porque é um cerceamento da reflexão e é feito todas as vezes em que esses grupos, que são grupos ligados ao sistema, são grupos majoritários, são grupos que têm o poder, quando eles percebem que há uma possibilidade deles sofrerem algum revés, né? Que tem alguma possibilidade deles terem alguma derrota, deles perderem algum privilégio, deles perderem minimamente que seja um monopólio, seja do discurso religioso, seja das elites econômicas, seja das lideranças políticas que dominam, né? Eles apelam para o pânico moral e para o senso de perigo iminente e de atitude urgente que você precisa tomar.
Quem aposta no pânico moral sempre é um grupo hegemônico, ainda que minoritário, e por isso que eles querem movimentar as massas através do pânico, porque eles são meia dúzia de privilegiados que se nutrem do sistema religioso, do sistema político, das lideranças de igrejas, das elites econômicas, e sozinho eles não conseguem, eles precisam convencer as massas a entrar junto com eles, até porque eles sabem que a única coisa que é capaz de parar esse circo todo é a consciência das massas se mobilizando e não aceitando mais esse tipo de exploração, domínio e por aí vai, né? Enfim, então é uma estratégia no campo religioso fundamentalista que necessita sempre de um inimigo constante. E quanto mais a pessoa se convence do pânico, mais agressiva ela se torna. O fundamentalismo faz isso desde a sua origem, né? Ele sempre tem a necessidade de um inimigo. Ou é o diabo, ou é o comunismo, ou é a comunidade LGBT, ou são os ateus, ou é a esquerda, ou é a universidade, enfim. Sempre tem um inimigo. Quando um perde a graça e cai no desuso, eles inventam um outro inimigo, porque eles estão em todo o tempo nesse choque, em todo o tempo nesse espírito bélico, em todo o tempo nesse pânico, nesse desespero todo, né? E, além disso, quanto mais uma pessoa é convencida de que algo grave está acontecendo e quanto mais em pânico ela esteja, mais agressiva ela se torna. Você já parou para pensar? Olha, às vezes, por exemplo, uma pessoa está perto de um cão bravo, né? Um cão bravo lá. Se o cão bravo estiver acorrentado, se o cão bravo estiver dentro da casa de uma pessoa e você na rua, você tem um medinho. Um medinho ali, né? Mas aí tá preso, tal, sabe que não vai te pegar. Agora, se por algum motivo você for colocado no mesmo ambiente de um cão bravo que quer te dilacerar e ele está solto, né? Ou correndo atrás de você na rua, ou você no mesmo jardim do que ele solto, o pânico vai te fazer ser super agressivo. Ou você vai partir para cima dele desesperadamente, ou você vai pular um muro, sabe-se lá como. Já viram aquele? Ou você vai correr mais do que ele de modo inexplicável. Já viu aquelas situações em que você fica num medo tão grande, num desespero tão grande, no dia a dia, ou alguém correndo um perigo, ou você na iminência ali de alguma coisa, e você faz alguma coisa assim tão rápido e tão desesperado que você nem sabe como é que você fez? Pois é porque quanto mais medo o ser humano tem, mais ele reage intempestivamente, né? E nesse caso, eles querem convencer as pessoas de um pânico moral tão grande, porque quanto mais convencidas elas se tornam, mais radicalizadas elas serão, mais agressivas elas vão ser na prática, né? Então, vamos dialogar. Gente, num ambiente radicalizado não há possibilidade de diálogo, porque essa etapa já foi ultrapassada há muito tempo, né? Já foi ultrapassada há muito tempo. Isso é muito complicado. O pânico moral também aposta na demonização do pensamento, da diversidade, na demonização do outro, daquele que é considerado diferente. E quando um grupo, uma pessoa, uma ideia, uma ideologia é demonizado, isso justifica o ataque contra essa pessoa, essa ideologia, esse grupo de pessoas. Se uma religião é vista como coisa do demônio, se você destrói um templo dessa religião, você ainda está fazendo uma coisa boa, está fazendo a vontade de Deus se opondo ao demônio. Se uma pessoa está falando algo demoníaco e você taca uma pedra nela, ainda vão dizer que você está tentando fazer a obra de Deus, né? E isso é terrível e extremamente perigoso. E mais, fundamentalista também adora se fazer de vítima, porque quando é desmascarado, quando alguém coloca um freio para dizer, opa, aqui não, eles falam que estão sendo perseguidos, né? Enfim, gente, olha, daqui a pouco tempo vai começar o processo de campanha eleitoral no Brasil. Já esteja preparado, porque vai rolar pânico moral de novo. Em 2018, teve o kit gay, que depois se mostrou uma falácia, né? Em 2022,
teve lá a ameaça de fechar a igreja, que não fazia o menor sentido. Espere que a próxima está por vir, certamente. Esse pânico moral no meio fundamentalista também tem um desprezo pela democracia e a interdição do debate coerente, racional, equilibrado, né? E o objetivo maior é gerar a solução rápida para um problema que foi artificialmente criado por esse discurso de pânico moral. E que coisa, né, gente? Que coisa. Falaram tanto que os LGBTs queriam abusar de crianças e, na prática, são os héteros quem mais fazem isso. Falaram tanto que os professores comunistas queriam doutrinar os adolescentes e, na verdade, as universidades e as escolas públicas estão sendo assediadas à torta e à direito por movimentos evangélicos com intervalos bíblicos, ensino religioso confessional e outras coisas desse tipo, né? Falaram tanto que partido A, B, C ou D ia fechar igreja e o que faz igreja fechar no Brasil hoje são escândalos e envolvimentos nisso. Que coisa, né? Falaram tanto algumas questões e, na prática, quem alertou é que deveria se tomar cuidado em relação a essas pessoas. Então, tome muito cuidado, tudo aquilo que aparece ser amedrontador demais, talvez seja apenas uma estratégia para te usar como massa de manobra para fazer o que esse grupo que está falando quer que você faça. É aquela história, né? Quando Pedro fala de João, ele fala mais de Pedro do que do próprio João. Um abraço, compartilhe esse vídeo e deixa aqui o seu joinha.